Isso talvez ressoe bastante dos nossos empresários, né? A coisa que o empresário mais fala é: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, né? E aí eu olho aqui, ó, você tem 15 anos, você estuda, tá no 15 ensino anos faz médio. agora. Foi mal. Eu não conheço, mas Esqueci. ó, 15 anos, você vai para a escola, você estuda. Você criou todos esses projetos. Esses projetos estão funcionando enquanto você está focada nos estudos. Você tem gente, conforme você falou, uma equipe talentosa que está produzindo, uma equipe apaixonada, né, que está entregando, uma equipe que tem brilho nos olhos. O teu pai e tua mãe têm um papel fundamental aqui, né? Então, o que acontece quando você está na escola? Quem que cuida da operação? Como essas coisas são divididas? E como você arruma tempo? Porque, igual você falou, hoje de manhã eu estava na sala de aula, agora eu estou no podcast, né? Amanhã eu vou estar palestrando lá para os empresários da nossa mentoria. Então, como que você consegue organizar tudo e sobrar tempo, né? E não é só isso, né? É o tempo para ser criança também, né? Porque não é só escola. Conta pra gente. É o seguinte, antes de escritora, antes de levar a educação financeira, tem a minha própria educação. Inclusive, é um negócio que meus pais sempre falaram: Malu, se você não estiver dando conta na escola, a gente vai cortar algumas palestras, alguns eventos e tá tudo bem. O importante é você se dedicar. Inclusive, acho que foi até um negócio que me fazia me manter muito focada, porque eu ficava, não, se eu tirar nota baixa, daí vão cortar alguma coisa, vão achar que eu tô com dificuldade. Então, acho que inclusive foi todo um negócio de incentivo pra mim até. Até hoje eu fico assim, eu sempre me lembro que eu tenho que prestar atenção na aula, porque um tempo que eu estaria perdendo depois da aula para revisar um assunto, porque eu não prestei atenção no que o professor estava falando, é um tempo que vai tirar de algo que eu poderia estar fazendo. Então, às vezes com um rolê com os amigos que eu poderia estar aproveitando, às vezes até um próprio evento que eu, porque se, por exemplo, não dá para marcar evento da época que eu tenho prova. Ou numa época que eu tô com um montão de trabalhos da escola para entregar. Então, tudo isso é alinhado. Então, antes de ser escritora, eu sou estudante. E, é claro, tem toda essa equipe por trás, uma equipe pedagógica, também a equipe da gestão da empresa mesmo, inclusive com a minha mãe, que está sempre liderando cada reunião ali presente. E é algo realmente para estar sempre do lado. Eu sempre procuro acompanhar de perto, sempre saber o que está acontecendo, os movimentos que a gente está fazendo, os editais, os eventos que a gente está pensando em fazer uma aparição, aonde a fada madrinha vai. E tudo isso é questão de equilíbrio. É você saber administrar o seu tempo e principalmente saber os momentos de lazer. Porque, inclusive, eu acho que, pelo menos para mim, eu sempre é sempre importante para mim ter um momento para simplesmente consumir alguma coisa fora de finanças. Então, algum desenho, algum filme, alguma peça, algum passeio, simplesmente. Eu acho que eu fico muito inspirada por isso. Porque, às vezes, a gente quer aumentar tanto a produtividade. E hoje, a maior parte dos trabalhos é muito intelectual. E você não pode tratar a sua produtividade como a produtividade de uma máquina. Que uma máquina, às vezes, você muda o programa, muda alguma coisa, coloca um óleo para untar as peças. Mas um ser humano não é assim. Não tem uma fórmula para você aumentar a sua produtividade. Energético para te ajudar. Nem tomo energético, inclusive, só café. Inclusive, Apuí é a capital do café, gente. Mó legal. Apoia a capital É do a café? capital do café do Amazonas. Eu adoro contar essa curiosidade para as pessoas. Descobri ano passado, quando eu fui visitar. Eu fiquei assim, gente, nosso cafezinho é assim famoso. Eu fiquei muito feliz. Mas, enfim, você não é uma máquina. Então, você tem que saber isso. E é importante você saber disso, porque senão, uma hora você quebra. Porque você pode não ser uma máquina, mas você quebra. E eu fico, inclusive, muito grata que eu sempre tive os meus pais ao meu lado. Porque eles sempre foram muito de controlar. Acho que até ao decorrer desse podcast deu pra ver muito bem que eles sempre tiveram limites muito claros até onde eu podia ir. E sempre teve toda uma conversa pra saber se dava pra ir além. Não ir além dos limites, mas mudar, dar um próximo passo em alguma coisa, ver se realmente dava pra adaptar. Porque, inclusive, olhando pra trás, eu fico muito grata às vezes que
Porque as pessoas não têm dó. As pessoas não vão ter dó de você. Ninguém vai ter dó de você se você estiver se matando de trabalhar. Se você estiver dando sim para cada evento. Se você estiver em reuniões onde você não devia. Ninguém vai te dar um prêmio por isso. Porque você está sofrendo. Porque você está se matando de trabalhar. Porque você não está dormindo para manter a sua empresa. Não. Ninguém reconhece isso. O pessoal quer saber de resultados. E se você se manter assim por muito tempo, você não vai dar resultados. Você vai quebrar. E às vezes eu olho para trás e eu fico pensando em um montão de convites de eventos que eu recebia, tipo, de eventos seguidos para participar, ou depois de um evento que eu já tava, para ir, por exemplo, para uma entrevista, para eu ir em tal coisa, para eu, antes de ir pro evento, tirar mais foto, eu gravar tal coisa, eu gravar tal quantidade de vídeos. E eram os meus pais que iam lá e falavam: não, a Malu tá cansada, a Malu vai para casa. E eu lembro que na hora eu ficava chateada, ficava assim: não, mas eu quero fazer. Eu tinha muito isso de me provar. Acho que é porque eu sempre fui uma das meninas mais novas do evento. Então, eu tinha essa sensação de... Eu queria mostrar ali que eu não era uma pirralha, que eu aguentava. Mas o que adianta você aguentar algo que você não está pronto, se uma hora você quebra? Então, eu tive muita sorte de ter os meus pais justamente para controlar. Porque eu me conheço. Eu sei que se tivessem deixado, eu ia. Eu ia, e aí eu ia ficar maluca mesmo. Eu viro o Lab das ideias. Então, mas a maioria dos empresários que estão vendo aqui, eu fui uma escritora com os pais do lado para ajudar a escrever essa história. Mas a maioria dos empresários, eles têm que ter essa responsabilidade de olhar para si e entender os seus limites. Porque é até a parte do autogerenciável que precisa. Uma empresa não pode crescer se estiver mantendo tudo em você. Ela nem cresce, né? Ela nem Porque cresce, vira gargalo. na realidade. Vira gargalo. Você vira o seu limite. Nossa, isso é interessante, né? Você vira o seu limite. Mas é isso mesmo. O que limita a empresa é o dono. A empresa vai crescer na capacidade do dono. Se o dono faz tudo, ele não tem tanta capacidade assim, porque ele está dividido. Se ele está dividido, ele limita o crescimento da empresa. O que só você faz que é indelegável? A parte da escrita dos livros. Indelegável. É isso que você dedica toda a sua atenção. Exato. E é o seguinte, a parte da escrita dos livros ok, é sempre uma troca, eu diria, porque traz, às vezes, ideias de algum projeto novo, por exemplo, teve o PNLD, que deram a ideia de trazer novos livros, eu já comecei a pensar de como poderia ser, daí criei um livro de rimas, inclusive vão ser lançados esse ano, estou muito animada para eles. E outra parte que é uma coisa que às vezes até dá uns atrasos, mas eu sempre gosto de ver a parte da assessoria de imprensa, que hoje a gente tem uma parte terceirizada de uma assessoria de imprensa e tal, e eu sempre gosto de dar uma olhada nos textos antes. Porque, querendo ou não, é a sua fala ali. Eu acho que é muito importante qualquer pessoa que está à frente de um negócio, à frente de um projeto, olhar a narrativa que está sendo contada. Porque é tudo história. E eu não falo isso apenas como escritora, mas tudo é uma história. Então, você tem que saber qual história você tá contando. Qual a história que o seu negócio está contando. Então, eu sempre gosto de ver o que está sendo falado na assessoria. E sempre, às vezes, falar, não, gente, inclui tal informação. Ou não menciona tal informação desse jeito. Traga dessa seguinte forma, porque mostra tal valor e tal valor. É algo que é essencial para mim. E que, às vezes, mesmo se atrase... Por exemplo, às vezes eu tô na escola quando mandou lá. Mesmo que tenha que atrasar, esperar eu chegar em casa depois de almoçar, para mim é essencial que passe por mim essa parte dos textos. Porque você tem que controlar a sua história. Senão outras pessoas vão contar ela por você. Legal. E o que você delegou, que você fazia? Você, na hora de delegar, você falou, não, isso aqui vai ser difícil eu colocar outra pessoa. O que foi e como foi? Algo que eu deleguei, mas percebi que era melhor não ter delegado, é isso? Não, o Só pra contrário. entender. É assim, ó, algo que você gostava muito de fazer, mas você olhou e falou, não dou conta de fazer isso, eu preciso ter alguém fazendo isso. Olha, eu vou falar algo que eu não gostava de fazer, mas que eu sentia que eu não podia largar, porque era... porque na minha cabeça realmente era algo que tinha que ser meu. Mas que quando eu deleguei, ficou melhor. A parte da produção de conteúdo. Que hoje, inclusive, diminuiu. E eu fico muito feliz, porque agora eu sinto que quando diminuiu, conseguiu ter uma qualidade maior, conteúdos mais certeiros. Porque é o seguinte, eu comecei criando vídeo sozinha. Lá no quarto, só eu criando os roteiros, gravando, editando, postando. E, querendo ou não, eu sentia que tinha que ser algo só meu.
E até quando teve essa parte de delegar os conteúdos, querendo ou não, você tem que gravar. Então tem muita parte de você estar sempre tendo que estar ali, vendo os roteiros, gravando na hora, separando o dia para gravar. E conforme eu fui crescendo, não apenas a parte da produção dos livros que foi aumentando, mas também de eventos, de palestras, e até da parte da escola, que com o passar dos anos vai tendo mais conteúdo, eu fui ficando muito cansada com a parte da produção do digital. E até um negócio engraçado, porque eu comecei a gravar na internet, porque eu pensava, olha, o celular não pode mandar eu ficar quieta, eu vou falar, não tem amigo para me escutar, não tem um colega querendo entender sobre finanças, então eu posso gravar esses vídeos e ir postando. Mas eu sinto que conforme eu fui escrevendo os livros, eu fui tendo gente querendo ouvir, foi mais difícil ficar na produção digital, porque eu adoro palestrar, porque eu vejo o pessoal ali, eu adoro escrever os livros porque eu vejo eu contando a história. Agora, da parte de produção, eu sempre tive dificuldade, desde pequena, gravando vídeo sozinha. É até um negócio meio contrário, né? Você preferir mais falar em público. Mas quando eu comecei a delegar essa parte da criação de roteiros, ainda teve muita parte da produção dos vídeos. Até que chegou um momento que diminuiu. Até foi uma atividade que, além de delegar agora para ter pessoas filmando quando realmente for um evento. Então, é um evento importante. Então, vamos filmar, vamos gravar, vamos realmente separar, contratar alguém para fazer a edição, postar esses vídeos. Foi uma parte que tirou um peso das minhas costas, porque além de estar no evento, ter que ficar pensando na logística de gravar é um absurdo. Mas, não é um absurdo, né? Mas é um pouco mais complicado. Mas outra coisa também quando diminuiu, porque, olha, os vídeos que eu faço na internet, eu percebi que nenhum deles vai explodir do dia pra noite. Porque eu não busco falar nenhum absurdo que dê pra viralizar. Eu sempre busco falar realmente a verdade. Porque senão, se você tentar viralizar falando algum absurdo, só pra chamar a atenção, porque há algumas estratégias que as pessoas pegam. Claro, depende da estratégia de cada um, mas para mim não daria, porque a minha questão é muito da questão de confiança, que é para a escola, que é para a instituição. Então, quando tirou esse peso da criação do digital, eu pude focar na parte que eu realmente gosto, que é da parte do ensino, realmente melhorou 1000 vezes a parte de delegar e até na parte de diminuir.